Então, eu quero discutir com vocês, conversar, porque linguagem é algo super delicado, tudo influencia na linguagem, inclusive nas pessoas que não têm síndrome de Down, né? Então, a linguagem ela é realmente muito ciência, então seria muito da gente poder conversar e discutir. As coisas que eu trago aqui são pesquisas, mas eu também tenho opiniões sobre essas pesquisas. Então, a gente pode discutir isso a gente durante sabe a nossa que conversa. tudo que é Tá bom? dito na internet, tudo que a gente vê é sempre sobre a deficiência, né, intelectual, uma criança com deficiência intelectual. Porém, a deficiência intelectual é uma característica da síndrome de Down e não é o que essa pessoa é. A gente precisa acreditar no que as nossas estimulações, elas são capazes de mudar muita coisa. Nossas profissionais e familiares que vocês vão ter é um filho, é uma criança, onde a gente tem que estimular com amor, com carinho, que naturalmente a gente daria para qualquer criança, né, dentro dessa família. Então, eu queria explicar para vocês que a linguagem, ela é um desenvolvimento, ela tem um desenvolvimento contínuo em todas as pessoas. A criança nasce, ela não fala, e ela vai aos poucos desenvolvendo uma linguagem. A primeira linguagem é o choro, né? Então, o choro a mãe já identifica. Ah, esse choro é de fome, esse choro é de trocar fralda. Então, esse processo da linguagem, ele existe desde que o bebê nasce. E isso acontece em todas as crianças, né? Independente de ter ou não um diagnóstico. E aí, esse desenvolvimento da linguagem é algo que nós já sabemos como funciona em pessoas sem deficiência. No caso, na pessoa com desenvolvimento típico, né? Na criança com desenvolvimento típico, nós temos os marcos do desenvolvimento da linguagem. E aí, se vocês olharem, eu quis mostrar para vocês que o que a gente espera numa criamento típico. 2 anos, né? A gente vai ter umas 200 palavras. E isso nos dá, né, algumas informações. Então, quando eu vejo uma criança de 2 anos que ainda não tem um vocabulário muito grande, eu já começo a pensar, tem alguma coisa que pode estar acontecendo para atrasar esse desenvolvimento, né? E na síndrome de Down, a gente tem isso? A gente tem marcos do desenvolvimento? Isso é algo super importante de conversar com vocês, porque quando eu tenho um envolvimento atrasado, eu busco um atendimento, eu busco uma investigação, né? No caso da síndrome de Down, nós temos poucas pesquisas nessa área. Então, o que nós temos hoje são estudos como é que eu vou dizer? É um estudo onde ele pegou todos os estudos que tem até hoje e fez um resumo de tudo que tem. E eles identificaram que tem muito pouco estudo de desenvolvimento da linguagem na síndrome de Down. E o que isso é de preocupante? Porque como é que nós vamos guiar os nossos atendimentos? Como é que a família vai saber quando é atração? Quantas pessoas aqui nessa nossa conversa hoje já não ouviram, seja do profissional, fonoaudiólogo, seja do médico, seja de quem trabalha com essa criança, de que, ele tá indo super bem, tá tudo certo. Tem, por exemplo, com 3 anos e não consegue. Por que é considerado que tudo bem? Né? A gente não tem uma de quanto isso que tenha numa criança com síndrome de Down. Eu costumo dizer, em algumas pesquisas aparece, que o atraso que a gente espera na síndrome de Down é de 6 meses. Ou seja, se uma criança tem 3 ou 4 anos e ela não fala, e ela não tem nenhuma comunicação funcional, ela não está indo muito bem. Alguma coisa a mais está acontecendo. Porém, essa escassez de estudos dá menos realmente
o teu filho precisa de um estímulo diferente, não tá dando certo. Mas não, o contrário acontece. No caso da fonoterapia, a gente vê as crianças demorando muito para falar, não tendo uma comunicação funcional e ninguém achando que isso é preocupante. A maioria das pessoas acabam dizendo: ah, ele não fala, mas é que é da síndrome de Down. E a gente não poderia pensar dessa forma. Porém, não temos pesquisas o suficiente com relação à linguagem, como a gente tem nas crianças típicas. Quando a gente tem isso, né, nas crianças típicas, a gente consegue dar mais segurança, inclusive para a família, sobre o que esperar, o que não esperar, o porquê que está atrasado, vamos buscar a resposta. No caso da síndrome de Down, nunca tem uma resposta. A maioria das vezes é, ah, mas é assim mesmo. Mas o é assim mesmo nos deixa sem saber o que é normal e o que é atraso. E isso faz com que muitas vezes a gente vai descobrir que essa criança tem uma apraxia de fala, por exemplo, muito tarde. Eu digo em questões assim que eu vejo na minha cidade, eu sempre busco não cometer esse erro, tá? Eu não digo que é algo que eu consigo sempre ou que os outros profissionais conseguem sempre. Fala, independente do momento de vida dessa criança, porque eu sei que ela vai ter dificuldade, então eu já começo bem antes. Esse é o meu perfil. Não digo que esse é o perfil de todos os fonoaudiólogos, mas esse é assim que eu gosto de trabalhar como uma maneira preventiva. Mas depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Então, com relação então ao desenvolvimento da fala, por quê? O que influencia tanto no desenvolvimento da linguagem da pessoa com síndrome de Down? As questões, né, neurológicas, que já vêm com a síndrome de Down, a interação mãe-bebê, que é algo que a gente sabe que é super comum, ter a fala não é aquela que a gente esperava, né? E isso é comum. Não, não é nada que os pais precisam. A gente vê que é assim, quando também o desenvolvimento da fala, tá? Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, que é o atraso de toda a questão do corpo, né? De toda a questão de tônus dessas crianças. Por demora mais para sentar, a gente também demora mais para explorar objetos. Então, o que as crianças fariam na brincadeira, né? Que elas estão brincando quando elas estão sentadinhas, elas têm as mãos. Demora um pouquinho mais para esse processo motor, então vai ter menos exploração do ambiente, inclusive na marcha, né? No caminhar. Então, isso também pode atrapalhar a fala da síndrome de Down. Problemas respiratórios, cardíacos, auditivos e visuais, que é aquilo lá da minha formação que eu falei de integração sensorial. Por que eu gosto de estudar isso? Porque eu sei que isso influencia na fala de todos, não só da síndrome de Down, né? Consegui olhar bem para a boca da minha família ou da pessoa que está falando comigo para eu tentar imitar a boca dela, né? Vou tentar repetir os movimentos motores para fala. Auditivos, porque eu vou escutar um som diferente do que o outro escuta. Por exemplo, se eu falo pato ou se eu falo mato, é a mesma boca, pato, mas eu falei mato, mas nem sempre a criança escutou, né? Nem sempre o outro
está escutando exatamente o que eu estou falando. Essas nuances das nossas consoantes que também são super importantes de som correto, talvez porque ela não está discriminando tão bem o som, ou porque ela não está conseguindo enxergar tão bem a boca que a gente está fazendo. Os problemas respiratórios, eles vêm muitas vezes que a síndrome de Down é um sopro né, de várias questões assim, que elas vão influenciar no funcionamento por questões de respiração, de coração, que vão mudar totalmente a estrutura motora, né? Que tudo é interligado. Assim como a gente recebeu agora a mensagem dizendo que o ser humano é fragmentado, exatamente. E é por isso que eu gosto de estudar o todo, porque é assim que eu vou conseguir trabalhar com uma criança com síndrome de Down de uma forma mais adequada, porque eu não posso contar só com a boca para que ela fale, eu preciso contar com todo o resto, né? Alterações do sistema estomatognático. O que é o sistema estomatognático? É toda essa nossa estrutura para fala, para deglutição, né? Então, é um conjunto de coisas que influenciam na fala da pessoa com síndrome de Down. Um pouquinho sobre as questões musculoesqueléticas, que são a estrutura orofacial das pessoas, tá? Então, macroglossia é aquela questão do bebê nascer e eles dizerem que a língua é muito grande, que a língua é muito grande. Nós sabemos que existem duas possibilidades. Ou a língua é realmente muito grande, ou ela está muito molinha, porque hipotonia é algo que já vem com a criança com síndrome de Down, né? Todas as crianças com síndrome de Down, 100% irão ter hipotonia. Elas vão caminhar e elas vão falar? Vão. Independente da hipotonia, eles conseguirão falar e conseguirão caminhar, tendo atendimento correto, né? Caso tenha alguma outra coisa associada que vai prejudicar esse desenvolvimento, mas não é só a hipotonia que vai causar a dificuldade de fala, por exemplo, né? Então, no caso, eu quis mostrar ali que a língua é bem pesada, né? E quando a gente tem uma flacidez da língua, essa hipotonia, ela pesa muito mais. Então, ela pesa, os lábios acabam abrindo, a mandíbula cai. Então, a estrutura língua, ela pode não ser grande, e sim hipotônica, a ponto pesada que eu vou desorar todas as minhas funções. Então, a hipotonia, ela é uma coisa importante de cuidarmos. Sim, né? Trabalharmos tudo isso. Mas quando a gente diz que a língua é grande, pode ser que a cavidade oral que seja pequena, tá? A gente tem essas duas hipóteses. Ou a língua realmente é muito grande, ou ela está muito mal. Nessa outra foto aqui, eu quis mostrar para vocês quantas crianças de vocês que vocês céu da boca bem ogival, que a gente chama, que é bem assim, arqueado. Não tá aparecendo para vocês? Ué, Vou verificar aqui, Cíntia, o que eu tá achei que teria. Tá. Nossa, tá eu. Como será que eu consigo ver?
Pode continuar apresentando, Cíntia? Eu vou ver o que está acontecendo aqui com a apresentação. Tá. Então, vamos lá. E realmente, há mais tempo falava-se que a língua era exatamente maior, né, Cíntia? E parece que existem até relatos de cirurgias, né, que foram feitas e que depois de um tempo descobriu-se que era algo totalmente indevido, que de fato eram outras questões. Porque a língua, ela vai ser maior se ela não for uma língua com tônus, né? Ela vai ficar mais flácida, ela vai ocupar mais espaço na boca. Mas também sabemos que a estrutura intraoral da criança com síndrome de Down pode ser pequena, né? E aí acaba não cabendo a língua dentro da boca. Essas questões são super importantes porque daí, a partir disso, nós conseguimos estruturar atendimentos, né? A pesquisa precisa acontecer mais na síndrome de Down, porque se a gente não conseguir fazer uma pesquisa mais coesa, a gente vai continuar só no achômetro. E isso interfere no desenvolvimento das crianças com síndrome de Down. E a gente acaba fazendo muito por instinto, mas porque as famílias muitas vezes dizem, não, mas tem alguma coisa errada. Tudo bem que é normal na síndrome de Down, mas eu vou atrás de alguma coisa para me ajudar nesse desenvolvimento. Mas também tem famílias que vão dizer, é normal, é assim mesmo, então eu nem vou atrás. E aí passa um tempo tão importante da vida da criança que a gente perdeu, né? Então, essas questões são bem, bem, bem importantes, assim, porque precisamos realmente refletir sobre esses nossos mitos que a gente tem hoje em dia. Que a gente sempre teve. O que eu vejo, o que a gente vê também nas pesquisas é que quando a criança nasce, quando ela tem síndrome de Down, normalmente o céu da boca, ele é mais ogival, e o céu da boca é o chão do nariz. Então, quanto mais ogival ele menos espaço eu tenho no meu nariz para respirar. Então, mais eu preciso usar minha boca para respirar. E quanto mais eu abro a minha boca, mais eu promovo a flacidez da musculatura que segura a minha mandíbula. E a língua vem mais para trás, para fora. E aí é uma sucessão de pequenos detalhes que vão só piorando a hipotonia da criança. Aí o que a gente faz, fonoaudiólogos? Trabalha massagens. Não vejo muito resultado. Cíntia, o que eu vejo, eu preciso sempre utilizar a musculatura de forma funcional. Eu raramente faço coisa passiva, porque eu vou estimular sensorial com isso, mas não é o que vai me trazer a fala. Isso eu vejo muitas coisas acontecendo, muitas vezes o que a gente vê sendo feito é a estimulação de lábios, né, intraoral, mas sempre sem muita função de fala. Eu digo isso porque eu aprendi isso na faculdade desta forma. Eu que fui buscar outras coisas, porque eu achava que não podia ser só isso. Eu não posso utilizar o tempo de um bebê de 3 meses só para eu fazer isso aqui. E isso me deixava agoniada. E aí eu fui atrás de mais conhecimentos, buscando outras áreas, porque na fonoaudiologia realmente tem muito dessa parte. E é importante, mas não é tudo. A gente precisa ir atrás de mais coisas. A gente não pode aceitar só isso, né? Então, quando a criança respira pela boca, que tudo isso vai caindo mais ainda, quanto mais a língua cai, mais o céu da boca sobe. Porque o ar passa e ele... tá aparecendo a foto aí, será? Eu vou tentar mostrar no computador. Eu vou te pedir, Cíntia, para você tentar compartilhar daí.
Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu tô no celular e eu teria que fazer. Eu não sei se vai dar para ver. Eu vou tentar. Entendi. Vamos ver. Entrar pelo Só Zoom. para essa imagem, de repente, que eu não sei se dá para ver aqui, tá? Mas assim. Deu, tá dando. Tá dando. Aqui é o céu da boca, tá? Esse aqui é o osso do céu da. Eu tô falando sempre de forma mais simples possível. Se eu estiver falando alguma coisa que eu nem notei que tá muito técnica, me avisem. Então, aqui é o céu da boca, essa aqui é a língua. Quando a gente fecha a boca, a língua fica encostada no céu da boca. Essa é a maneira que a gente espera. A ponta da língua fica bem atrás do dente. A criança não tem o dente ainda, mas ela vai fazer sempre esse posicionamento, tá? Lá em cima, a língua tem que estar sempre pontinha para cima. Na criança com síndrome de Down, a gente vê que ela não faz isso. Ela vai ter mais um movimento de boca entreaberta e a língua, ela fica no assoalho da boca, ela fica caída. E aí, quando ela respira pela boca, o ar vai subindo para desviar, entre aspas, da língua e vai subindo cada vez mais esse céu da boca. E aí, o nariz vai ficando cada vez menos espaço, e aí não consegue fechar a boca e manter essa respiração nasal. E aí a gente promove mais hipotonia e mais hipotonia. E algo que eu busco sempre é, desde bebê, trabalhar de forma que eu consiga esse fechamento, né? Que o fechamento labial é super, super importante para que a gente possa ter uma respiração nasal. Porque daí a fono vai lá, a fono, todas as fonos, a gente quer melhorar o tônus muscular. Mas a respiração é oral. Então, uma criança que tem a hipotonia no geral, como é a criança com síndrome de Down, tendo dificuldade para sentar, tendo dificuldade para se manter em pé contra a gravidade, eu também promovo mais flacidez. Então, eu preciso botar a criança numa posição correta, né? Que vem o Bobat, que me traz isso, a parte do corpo. Eu tendo um corpo numa posição adequada, eu já promovo uma melhora da minha musculatura. Daí a importância da interdisciplinaridade, né, Cíntia? Que aí vem a fisioterapia o quanto antes, né? A gente não precisa nem esperar um diagnóstico de estereótipo para poder iniciar as fisioterapias. Exato. Isso é algo que muitas vezes vem também um pouco da família que está com medo do diagnóstico, tudo compreensível. A gente sabe que às vezes até a notícia não é dada de forma adequada. No próprio, na ecografia não aparece, às vezes, deu alguma coisa que não apareceu. Aí nasce a criança, as famílias têm essa resistência, mas depois também amam até morrer, né? É assim um mesmo. Amor incrível. Então, esse início é super normal e o que acontece que é triste só é que às vezes a notícia deixa... A forma como é dada a notícia que faz toda a diferença, como o caminho vai ser traçado, né? Exatamente. Por isso, nosso trabalho de formiguinha. Exato. E a gente vai, aos poucos, conseguindo conscientizar mais e mais pessoas sobre a importância do família. A família precisa estar bem orientada, tendo uma rede de apoio, porque a família se sente sozinha, né? E, na verdade, às vezes é falta de sorte de pegar alguns profissionais que não são, né, muito adequados na hora do falar. Mas ali a Fernanda, eu li agora... eu já ia comentar alguns comentários do teve chat. Ótima experiência. E isso é muito bom, né? A gente precisa ter mais histórias boas para contar
sobre essa hora da notícia, né? A gente vai ver isso cada vez mais frequente, vai ter cada vez mais notícias dadas de forma empática, né? Que é o que a gente vem buscando sempre. A Tamires comentou no chat também, Cíntia, que não só a flacidez e densidade influencia na questão da língua. E o mito da macroglosia, né, na T21, existe, mas é algo raro. Mas as questões de posicionamento cervical, aquilo que você falou, o estreitamento do terço médio da face, postura corporal global e falta de sensibilidade intraoral para corrigir o posicionamento, que é aquilo que você já, só acrescentando. Sim, exato. E tudo isso, a gente precisa ver a criança com síndrome de Down como uma criança que não é algo simples de tratar. O que eu vejo muitas vezes é o seguinte, por eles verem, os profissionais verem a criança com síndrome de Down, sempre, olha como ele é lindinho, olha como ele é queridinho, olha como ele é isso, como ele é aquilo. Às vezes a gente acaba não vendo a complexidade toda do atendimento de uma criança com síndrome de Down, né? A gente precisa realmente pensar em tudo isso, né? É muita coisa para falar, mas eu vou tentar seguir aqui. Mas é bom a gente também falar, né, da inclusão, dessas reflexões, sem infantilização, né? A gente precisa tratar o ser humano com deficiência compatível com a idade que ele tem. E isso vai influenciar totalmente no desenvolvimento dessa pessoa, desse jovem. Isso, com certeza. E hoje é dia 28 de abril, hein, Cíntia? Dia da educação. É verdade, eu ia falar isso no finalzinho. Depois eu falo. Os aspectos auditivos, então, o que a gente vê? Que a criança pode ter muitas infecções, muitas otites, porque ela tem um canal auditivo mais estreito, né? Então, vai acabar facilitando, vai acabar promovendo mais otites de repetição, né? Então, o que eu indico, que é uma coisa que a gente vê nos artigos também, imitanciometria tem que fazer junto, né? Sempre até os 2 anos de idade. Então, a cada 6 meses, tá? 6 meses fazer. Porque como a gente sabe que a síndrome de Down, a hipotonia num todo, também tem hipotonia em toda a parte interna, no conduto auditivo também. Então, ele vai colabar mais fácil. Colabar seria uma parte de cima e encostar na parte de baixo. Então, a gente tem que cuidar e tendo sempre essa visão, olhar, mandar no otorrino, sempre observar o desenvolvimento do conduto auditivo dessa criança. A imitanciometria vai nos ajudar muito a saber como as ondas do som estão passando dentro desse conduto para o som e ser ouvido pelo cérebro, né? Então, isso é algo super importante também da gente observar. O comprometimento intelectual da criança com síndrome de Down, ele está relacionado ao quê? Né? O que a gente vê, sempre baseado nas pesquisas, fatores neurofisiológicos. O cérebro é menor, então tem menos células nervosas. Com isso, eles vão ter uma diferença de neurotransmissor, então a química cerebral é diferente. O que isso traz? Acaba trazendo um QI rebaixado. Porém, o que a gente vê? O que isso implica? Isso quer dizer que a pessoa com síndrome de Down não aprende? Não. Isso quer dizer que eu devo cobrar menos das escolas ou dos profissionais, no sentido de, tem certeza que ele está indo bem? Tem certeza que ele fazendo do jeitinho dele é certo? Ele está indo bem, tá tudo certo, ele está fazendo do jeitinho dele. O que é o jeitinho dele? Eu nunca vou ajudar ele a evoluir nesse sentido, ou eu vou sempre aceitar, tá do jeitinho dele? O porquê que na criança que não tem a síndrome de Down, a gente nunca vai pegar a criança e dar para a mãe
ele está muito bem, ele está fazendo do jeitinho dele. E para a mãe com síndrome de Down, a gente sempre responde: ah, tá do jeitinho dele, ele tá indo. A escola precisa incentivar que a criança melhore, que a criança evolua. Eu preciso buscar isso dela e não aceitar simplesmente que é assim, que é o jeitinho dela. Porque se a gente aceita isso, quer dizer que todas as nossas terapias que a gente faz, o fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, não precisaria, porque se é sempre assim, do jeitinho dele tá tudo certo, então para que os nossos estímulos existem? Para mostrar que o jeitinho dele, sim, a gente vai usar o que ele sabe e nós vamos, a partir do uso do que ele sabe, nós vamos melhorar o desenvolvimento dele, né? São coisas que, minha opinião nesse sentido, tá? Eu vejo que a gente precisa auxiliar os professores a verem o potencial dessas crianças, né? A gente precisa saber que está sendo feito o melhor possível, porque a gente acredita na criança, a gente acredita no desenvolvimento dela e no potencial dela. Então, ali está aparecendo agora uma foto, né, do céu da boca. Eu vou sempre utilizar essa nomenclatura, tá? Mais simples possível para não confundir nada. Então, o céu da boca tá bem para cima. Inclusive, em algumas outras fotos, daria para ver que tinha até um pedacinho de pão ali parado. Porque, realmente, o céu da boca vai subindo e quanto mais ele sobe, mais difícil é essa respiração nasal. E muito disso já é pré-determinado geneticamente, mas que com a respiração oral piora muito esse desenvolvimento. E isso acaba diminuindo ainda mais o espaço intraoral, né? Porque daí, se o céu da boca está muito alto, a língua não consegue caber direitinho nessa região. Então, acaba que vai aumentando essa dificuldade, né? Esse espaço. Ali eu vi que mamãe pediu como melhorar isso. Existem algumas opções que em São Paulo eles fazem, que é a placa. É uma placa. Eu ia te perguntar isso, sobre a expansão do palato. Isso, esse mesmo. A expansão de palato, ela parece uma placa, né, de um aparelho, e vai ajudando o palato a crescer de forma mais horizontal. Em vez dele subir, ele cresce para os lados. Então, ele ajuda no desenvolvimento do crescimento para os lados, do desenvolvimento do crescimento horizontal. Tem muitas famílias que já tentaram e que têm dificuldade da criança ficar com esse aparelho. Outras, as famílias sentem que a criança usa e não funciona. Tem famílias que dizem que usa e funciona. Varia muito, porque quando a gente faz a língua subir, quando a gente faz a língua encostar nesse aparelhinho, a gente faz com que o crescimento, né, acabe sendo... A língua vai ajudando, porque quanto mais ela descer, menos ela tem contato com o céu da boca. E é quando ela tem o contato com o céu da boca que faz o crescimento ser natural, ser esse crescimento que a gente espera, o crescimento que não seja ogival. Então, quando a língua sobe e se mantém lá em cima, ela promove o crescimento mais adequado. Então, com o aparelhinho, a gente consegue isso, a língua vai ficar mais para cima, de uma maneira mais geral, explicando, tá? Mas divide muito opiniões. Tem famílias que se adaptam super bem, tem famílias que não se adaptam nada, que a criança não consegue usar, e às vezes a própria família não consegue fazer essa adaptação. Então, isso exige bastante reflexão, assim, das famílias e ver um profissional bom. Eu sei que em São Paulo, no Dr. Zan, a dentista de lá tem bastante experiência com isso, mas caso não for usado, né, esse aparelho,
provavelmente a criança vai ter, sim, esse desenvolvimento de palato mais ogival, porque já é geneticamente, né, pré-determinado, mas se a gente consegue com que essa língua mantenha-se dentro da boca, na posição para cima, a gente vai mudar isso com aparelho ou com fonoterapia. Mas com fonoterapia é mais difícil de conseguir esse desenvolvimento mais adequado, né, do céu da boca, porque no fechamento labial nos bebês, inicialmente, buscando essa harmonia, né, essa questão mais de harmonização e espaço intraoral. Vamos ver, pode passar para a próxima imagem, que a gente acabou voltando um pouquinho. Aí a gente falou dos aspectos auditivos, então, o conduto auditivo, que é ali logo em seguida do pavilhão auditivo. Esse conduto que passa o som, é ali que a gente vai ver as ondas, e logo lá no finzinho dessa imagem tem a cóclea, que é aquela que parece um caracolzinho. Antes dela tem ali uma membrana. Essa membrana que a gente vai avaliar se ela também tá mole. Se ela também tá molinha e pode estar interferindo na audição da criança. Por isso que é muito indicado a gente fazer imitanciometria até os 2 anos a cada 6 meses, para facilitar com que a gente saiba que ela está escutando realmente bem e que isso não vai interferir no desenvolvimento da fala. Vamos ver o próximo. Então, o que eu estava falando antes também, do comprometimento intelectual, que está relacionado aos fatores neurofisiológicos, o cérebro ser menor, menos células, então, nervosas, que são aquelas estreladinhas, né? Aquelas células mais estreladas que se conectam entre umas com as outras. Os neurotransmissores, que é a questão química do cérebro, que acaba sendo diferente, e o QI rebaixado, que muito é escrito sobre isso, é muito visto assim nas descrições do que é a síndrome de Down. Tem muito falam muito diretamente sobre o QI rebaixado, né? E isso para mim não é o que é mais importante. A gente sabe que aprender fica mais difícil por causa dessas conexões sinápticas, né, que demoram mais para se formar. Conexão sináptica é quando um neurônio encontra com o outro e eles vão formando uma rede, e essa rede se ilumina, digamos assim. E eles vão passando informação, um neurônio para o outro, e vão criando uma rede. E é ali que a gente sabe que criou um aprendizado novo, quando essas redes vão aumentando. No caso da síndrome de Down, a gente sabe que demora um pouco mais para essas conexões acontecerem, e por isso que o aprendizado é mais difícil. Pode passar para a próxima. Sim, e a gente sabe muito da relação entre o cognitivo e a fala, né? Assim. Isso. Por isso que eu vou falar bastante sobre isso agora, para a gente fazer essa relação juntos, para vocês entenderem o porquê que eu gosto da aprendizagem, porque eu preciso saber mais de aprendizagem para eu poder desenvolver a fala de uma criança com algum déficit intelectual, com algum comprometimento intelectual. Então, uma pessoa com síndrome de Down não aprende? Eu devo cobrar ou esperar menos nas terapias e na escola? Não. O que o QI quer dizer para nós, né? As pessoas, em qualquer momento, tá? Elas sempre vão poder evoluir. A gente precisa saber qual é a forma adequada de estimular para o tipo de aprendizagem que ela tem. Eu nunca vou chegar para uma criança e eu vou estimular da maneira que eu acho que ela tem que aprender.
A primeira coisa que eu faço é sempre ver como que ela aprende, como que eu posso fazer com que ela aprenda da maneira que o cérebro dela vai fazer mais conexões. Eu não vou exigir a maneira que eu quiser. Eu tenho que respeitar o funcionamento cerebral desta criança. E eu estudo o cérebro muito por isso, porque eu acredito que a gente muda um cérebro quando eu sei fazer o que ele precisa. É como se eu estivesse botando um adubo nesse cérebro, mas eu preciso botar o certo. Se eu botar o errado, a culpa vai ser da síndrome de Down. E é isso que me incomoda bastante. E eu estudo muito isso justamente para que essa não seja a desculpa que eu use. É que é na síndrome de Down. Então eu busco sempre estudar para que eu não cometa esse erro. Pode passar. A gente tem uma mãe, que é a Cíntia, ela está perguntando, a filha dela tem 6 anos e ela andou com 5 anos. Então, ela sente que a fala está bem atrasada. E ela está perguntando muito sobre apraxia de fala também, sobre os diagnósticos incorretos, equivocados. É uma confusão a apraxia de fala na síndrome de Down, porque é um diagnóstico super difícil de chegar, porque a apraxia de fala, ela é um comprometimento da organização motora, né, da criança. E a gente sabe que a criança com síndrome de Down já tem déficit nessa área. Então, sim, com certeza tem crianças com apraxia de fala. Eu, inclusive, tenho algumas crianças com esse diagnóstico e que tenham síndrome de Down, mas é um diagnóstico super difícil de dar quando a criança já tem um comprometimento motor oral, e isso dificulta o diagnóstico, mas não impossibilita. A gente precisa muito observar as tentativas de fala dessa criança. Quando a gente vê uma criança com síndrome de Down falando, que vamos dizer que ela possa ter apraxia, tá? É aquela criança que tu vai dizer para ela, olha, vamos brincar de fazer careta? Faz comigo um beijinho, faz comigo, enche a bochecha, ou tenta fazer comigo aqui, ó, pá, tá, cá. E aí ela vai tentar fazer e ela faz alguma coisa bem diferente do que tu tá pedindo. Isso é uma das coisas que ajudam muito a ver, isso, assim, é uma discrepância grande no movimento oral de quando tu pede para ela imitar. Então, a imitação é algo super difícil, não tem diferenciação de vogais, por exemplo, pede para ela fazer um A, para ela fazer um E, para ela fazer um I, e ela faz o A como se fosse um I como se fosse um O. As vogais são grandes preditores. Uhum. Isso, tu vai conseguir ver quando tu pede para a criança fazer pá, né? E acha que ela tá fazendo pé. Então, mas assim, isso que eu tô dizendo são coisas que, para te olhar uma criança e ver, exige outras avaliações, tá? Então, às vezes, a criança tem uma dificuldade de fazer imitação porque ela não escuta bem, e daí não é uma apraxia, né? Então, é muito detalhe, até a gente pode marcar uma aula sobre apraxia, porque tem muita coisa para falar de detalhes que dá para ver, que vocês podem observar, que vocês podem buscar. Mas o que eu, Cíntia, faço? Eu posso não ter certeza que a criança tem apraxia, mas eu vou sempre fazer o tratamento da criança com síndrome de Down e com outras síndromes ou qualquer outra deficiência. Eu sempre vou trabalhar com ela como se ela tivesse apraxia. Porque Cíntia, essa é a questão, Cíntia. Desculpa interromper, mas nem sempre imagina isso, né? Assim, às vezes espera 3 anos, 4 anos, 5 anos para, não, tem apraxia, então vamos voltar tudo e recomeçar.
Infelizmente, assim, é tratar como se sempre tivesse, né? Como se... Super. E não criar tanta angústia na família também, né? Assim, porque tem que ter um cuidado. Até hoje, né? O meu filho tem 3 anos e até hoje não foi descartado a praxia. Não foi confirmado, mas também não foi descartado. Mas o acompanhamento que é feito é como se fosse, como se tivesse. E por isso que a gente precisa dos fonoaudiólogos, né? Engajados nessa causa. E assim, a apraxia é algo super difícil de identificar quando não vem sozinho, né? Então, quando tem outros diagnósticos, no caso, paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo, tem muitas coisas que interferem e aí causa essa dificuldade de diagnóstico. E eu vou sempre tratar a forma de ensinar a falar, a movimentar, é sempre eu uso baseado na criança com dificuldade motora oral e eu vou utilizar as mesmas técnicas que eu uso na apraxia. Porque o diagnóstico em si não é o que vai me dizer exatamente o que ela precisa. Se eu não sei o diagnóstico dela, quer dizer que eu não vou trabalhar com ela? Eu vou trabalhar da forma que eu conseguir estimular a fala dessa criança. E essa forma da mesma forma que se faz com a apraxia, eu vou fazer, né? Então, eu é uma opinião minha, assim. O diagnóstico, para mim, é o de menos. Eu procuro trabalhar de uma forma onde eu consiga estimular e a criança respondeu. Ela respondeu, não me importa se ela tá aquilo. Eu vou trabalhar porque eu quero o resultado. Então, eu tenho esse perfil, não quer dizer que seja o certo, mas é assim que eu gosto e que eu vejo que funciona. E por isso que eu estudei neuropsicologia, porque eu preciso saber melhor de funções cognitivas quando eu for ensinar a falar, quando eu for ensinar a qualquer questão relacionada à fala, tem toda parte de aprendizagem pedagógica que eu também não posso esquecer. E que não é porque eu não sou psicopedagoga que eu não posso trabalhar junto com a escola, junto com a psicopedagoga, né? Então, eu sabendo o que a escola está fazendo, eu posso estimular na minha terapia. Eu vou estimular palavras que ela vai usar na escola e não palavras que são importantes só para mim, mas palavras que ela tem que usar na escola. Se ela está aprendendo as cores, eu vou tentar trabalhar as cores, as palavras das cores. Eu acho que essa conexão que precisa. E a gente não tem como ver uma criança individualmente por partes. Eu e uma psicopedagoga aqui de Caxias, a gente sempre trabalha em conjunto. Eu trabalho na área da fono, estimulando as palavras que a criança precisa, mas não tem por que eu não utilizar esse momento para fazer algo pedagógico junto com as palavras. Então, assim, quanto mais repetição eu tiver, melhor para essa criança aprender. A escola não faz repetição suficiente. Eu preciso ajudar essa criança a aprender mais rápido, então eu vou utilizar a mesma matéria que a escola está fazendo, eu vou fazer também. Eu vou utilizar, se ela está fazendo do Saci Pererê, eu vou trabalhar Saci. Ela precisa usar essas palavras, ela precisa se sentir inclusa na escola dentro do conteúdo que ela está tendo. Eu tenho essa visão. Não é algo que todo mundo concorda, mas eu gosto de fazer isso e eu vejo que funciona. O que me incomoda um pouco com a questão do QI, que tem muito descrito na literatura, que é um QI rebaixado, que para mim, para o fonoaudiólogo, para o fisioterapeuta, para o psicopedagogo, para a professora de educação especial, isso não significa muita coisa. Por quê? Porque não é ali que eu vou saber como que ele aprende. Porque nós, profissionais da reabilitação ou profissionais que trabalham com pessoas com deficiência, a gente conta com plasticidade cerebral. E no momento que eu penso, o QI dele é rebaixado, é isso aí, então a nossa função fica muito limitada. Então, o que eu vejo através do QI que é importante é a questão da latência de respostas.
tem muitas coisas que eu queria mostrar de vídeos e que eu achei melhor não, que a gente até conversou para não depois acabar tendo, né, reprodução disso. Por exemplo, tá? Uma das meninas que foi minha aia, que eu não sabia que ia ser, é a Valentina. E a Valentina tem uma tendência a ter essa latência de resposta à pergunta. O que é isso? Eu pergunto para ela, Valentina, vamos brincar das cores? Qual cor que tu quer? Aí ela escolhe o rosa. Daí eu digo, eu sei que ela não quer o rosa, porque eu conheço ela há muito tempo. Aí eu digo, eu não falo nada. E aí ela mesma se corrige, verde. Ela tem uma resposta imediata, só para nos agradar, digamos, tá? Mas não é a resposta real dela. A resposta real dela tem que ser esperada um pouquinho. E isso é algo que eu observo e que, se a escola não sabe disso, vai dizer que ela não sabe. Por exemplo, pedir, ai, Valentina, essa aqui é que cor? E ela dizer rosa e era um verde, a escola vai dizer, ah, ela não sabe as cores. Mas não é. Não é isso. Ela sabe cores, na hora ela não conseguiu controlar o impulso de falar uma coisa que não era, e dá 1 segundo, 2, ela se autocorrige. E se o professor não tem 1 segundo para aguardar a resposta dessa criança, tu vai avaliar ela erroneamente. Então, essas questões do QI, para mim, não são importantes, porque não me dizem esses detalhes. Eu vou saber disso através muito da função cognitiva, que é algo que eu bato na tecla que a gente precisa saber mais sobre isso para estimular a fala. O raciocínio lógico também é algo super importante, que as crianças com síndrome de Down têm mais dificuldade. Então, se eu faço uma linha de bolinhas azuis e eu peço para ela, agora vai completa para mim, e tem uma bola amarela e uma azul, ela pode pegar a amarela, ela pode não ver a lógica da minha sequência, né? Então, eu fiz lá todas azuis, agora ela teria que botar mais uma azul. E ela não botou a azul, ela botou uma amarela. Eu digo, mas vamos olhar na nossa linha, tudo que a gente fez, o que será que vem agora? Isso é um raciocínio lógico, que para uma criança sem deficiência é mais fácil de chegar nessa conclusão. E na criança com deficiência é mais difícil. E por isso é uma das coisas que é difícil da fala. Porque a fala também tem raciocínio lógico o tempo inteiro, né? É muitas coisas que a gente tem que tomar, saber para incentivar e estimular uma criança com síndrome de Down. Eu botei ali essa... Oi. Sobre o QI rebaixado, e a gente, na condição de família, a gente precisa pensar que se a gente acreditar no desenvolvimento de nossos filhos, ou se a gente desacreditar, de qualquer forma a gente vai estar correto. Alex Duarte que fala muito sobre isso, né? Assim, a gente vai estar certo de qualquer forma, acreditando ou não acreditando. E a partir do momento que a gente acredita no desenvolvimento e a gente supera todas essas barreiras que a ciência possa argumentar, e as crianças vão muito além do que a gente possa imaginar. Eu queria só fazer uma reflexão em cima disso. Porque eu acredito em todas as pessoas. Eu acredito no potencial de todas as pessoas que me procuram, que procuram outros fonoaudiólogos, porque a gente trabalha com plasticidade cerebral, mas a gente trabalha com pessoas que precisam de um incentivo, né? A gente tem que mostrar que elas têm valor, a gente tem que mostrar que a gente acredita nelas. Porque essas questões são super importantes. Quando a gente mostra para ela que ela vai conseguir, a gente já está mostrando para ela que ela pode tentar mais uma vez. Porque a criança com síndrome de Down tem a tendência a não querer fazer algo que está muito difícil, né? Então, o que eles fazem? Quer dizer, todas as crianças têm esse perfil, mas na síndrome de Down existe uma
uma resistência maior, porque realmente é mais difícil. Não é uma preguiça, é mais difícil, exige mais. Então, a criança vai ter essa dificuldade e a gente tem que estar sempre motivando. Ó, vai dar tudo certo, vamos lá, tu consegue sim. E isso cansa, às vezes, os pais, porque nem sempre vocês vão ter aquele momento de vamos lá, filho, tem que fazer. Tem uma hora que é tipo assim, tá, ele não consegue fazer, ele não sabe fazer, porque é realmente difícil, porque eles vão até o fim, né? Eles nos cansam, eles nos vencem no cansaço. E isso realmente acontece, e não é só inerente à síndrome de Down, todas as crianças são assim, mas na diferença é que na síndrome de Down é realmente uma dificuldade mesmo, e é mais difícil, então eles têm que se esforçar mais, e para a criança é difícil de entender isso, né? Então, a questão aqui do QI é que eu acho legal essa frase, que às vezes as mentes mais brilhantes e inteligentes não brilham em testes padronizados, porque elas não têm mentes padronizadas. E é aí que entra a importância do trabalho do fono, do físio, do TO, do psicopedagogo, é que a gente sabe dessas mentes brilhantes que a gente tem e que nem sempre que a gente tem, no caso, nas mãos, né? E a gente sabe que não são valorizados, porque é uma maneira diferente da criança se expressar, da criança pensar, do raciocínio dela ser diferente. Então, isso é algo que é difícil das pessoas verem quem não está acostumado a lidar com pessoas com deficiência, né? Então, isso é uma das coisas que eu quero sempre trazer e mostrar para as pessoas que a gente precisa acreditar nas crianças, nas pessoas com deficiência em geral, porque elas precisam de oportunidades para a gente conseguir esse desenvolvimento, né? Então, quando eu digo que para compreender o processo de aprendizagem é algo que é imprescindível para os profissionais, fono, físio, TO, todo mundo, porque é aí que a gente vai saber a estratégia se está certa ou não, né? Meu Deus, já é 9h30, desculpem, gente. Tá ótimo, maravilhoso aprender, sempre Vamos... é. Ah, que bom. Olha só, então, o que eu penso sobre isso, tá? Que a inteligência, ela não se define, e sim se constrói, não sendo fixa e constante durante toda a vida. Então, não tem como tu mensurar uma criança pelo QI, porque não é uma definição do que ela é. Nós vamos construir essa inteligência juntos e com a família acreditando, né? E a gente tendo todos esses momentos de estimulação, de mudança de conexão cerebral. E as pessoas com síndrome de Down, então, eles são muito mais, né, do que a carga genética. Eu não gosto quando a gente fala, é da síndrome de Down, é assim mesmo, porque não é. A gente não tem como botar uma culpa na genética, porque é um todo, né? Tem a genética, sim, a gente sabe, ninguém está dizendo que não, mas tem 1000 outras possibilidades, né? Tem muitas outras coisas que vão influenciar nessa genética. Pode passar. É Algumas um famílias enter estão ali que vai aparecer. Algumas famílias estão comentando sobre a questão financeira, né? Quanto que impacta na escolha do profissional. Eu sei. A gente super entende isso e eu vou Eu só sei. abrir um parêntese, Cíntia, que nos projetos da 21 Conecta, a gente, além de perguntar se o profissional tem alguma possibilidade de fazer algum atendimento social, a gente já tem uma fundação investindo na 21 Conecta. Então, a gente acredita muito, já vou dar essa notícia aqui, que em breve a gente já tem uma fundação arcando com alguns atendimentos com profissionais privados, com profissionais que atendem particular. Ah, que legal. Então, assim, a gente tem muitos projetos sociais que a gente vai colocar para funcionar muito em breve. Ai, que bom, isso é ótimo, porque realmente é muito, muito complicado isso, e a gente sabe que as famílias não têm acesso
né, aos profissionais especializados na área, e a gente sabe o quanto isso é importante, e eu também estou sempre buscando eu ter uma porcentagem de atendimentos que eu faço que seja de uma forma para contribuir socialmente, porque eu sei que nós profissionais temos esse papel também. E claro que a gente também precisa ter o nosso atendimento ressarcido, porque a gente tem muitos Tem que cursos viver, a né? fazer e muitas coisas, Aham. mas a parte social eu tenho uma porcentagem de pacientes no consultório que eu sempre faço, porque é muito importante a gente poder ajudar. Hoje, por exemplo, de estar aqui conversando com vocês, eu acho que é super legal, porque a gente consegue fazer alguma coisa por mais pessoas, né? Então, essa é a ideia hoje, Uhum. de tentar trazer um pouco mais de informação e vocês saberem como estimular alguns detalhes, né, da linguagem. Pode passar mais uma vez, que daí vai ter a outra frase, só para as pessoas verem. Essa maneira de funcionamento, né, ela vai muitas vezes compensar a carga genética e vai variar muito quando a gente tem uma família que apoia sociais que essa criança tem, o contato que ela tem com outras pessoas na escola. Então, quando a gente vê que a criança com síndrome de Down tem esse modo de funcionar como um todo para compensar a carga genética, que a gente consegue acreditar que o processo de desenvolvimento dela vai ser melhor sempre. Eu posso acreditar que sempre ela vai ser melhor. Isso é algo que eu nunca vou precisar de pesquisa para isso. Isso é algo real que eu vejo e que eu noto que quanto mais a gente consegue unir tudo isso, melhor é para o desenvolvimento dessa criança. Vamos falar um pouquinho de linguagem expressiva, tá? O que é a linguagem expressiva? É a fala. Então, qual é a fala? A comunicação no geral. Pesquisas falam que a preferência das crianças é pelo meio comunicativo gestual. Então, ela vai acabar utilizando os gestos mais do que a fala. Por eles terem essas dificuldades na linguagem oral, então eles acabam utilizando mais os gestos. O que a gente vê na criança típica? Ela usa gesto, mas ela associa com a fala. E aí os gestos vão tendo menos papel comunicativo na criança típica. Na criança com síndrome de Down, a gente vê que a transição do gesto para a linguagem falada, ela demora mais. Então, a criança tem mais dificuldade de passar do meio comunicativo gestual para o meio comunicativo verbal. Os gestos são importantíssimos, principalmente porque na síndrome de Down, o atraso da linguagem expressiva é comum acontecer. Então, os gestos vão ser importantes para a parte social dessa criança, né? Que outras pessoas entendam ela. E pelas questões articulatórias, acaba que os gestos permanecem por mais tempo e às vezes a criança não consegue fazer a mudança do gesto para a fala, né? Pode passar para o próximo, que tem um pouquinho mais ali, que foi visto que os gestos são comuns nas crianças típicas e nas crianças com síndrome de Down, acontece nas duas, nessas duas formas, porém acabam se prolongando por mais tempo, que foi o que eu falei antes. E também o que a gente notou, o que a gente viu nessa última pesquisa, tá? Que eles falam que se a gente consegue associar o gesto simultâneo
a fala, aos poucos os gestos vão diminuindo e vai entrando a fala como principal comunicação. Mas também se viu que mesmo ampliando, né, mesmo os gestos tendo um papel importante, a linguagem oral apareceu, mas ainda assim o desenvolvimento da fala não foi tão bom. Então, ali diz que, por outro lado, outras ampliaram a quantidade e variedade de gestos em detrimento do desenvolvimento da linguagem oral. Então, o que a gente vê? Que, sim, trabalhar simultaneamente o gesto e a fala auxilia no desenvolvimento oral dessa criança, mas também foi visto que, em alguns casos, não, que o gesto e a fala, no finalzinho, acabou sendo substituído por gestos. A comunicação principal sendo gestos. Por causa de tudo aquilo que eu falei antes, com relação a tudo que influencia na fala, na linguagem expressiva da criança, que provavelmente a gente vê todas essas discrepâncias. Nunca se sabe se o gesto vai substituir ou não a linguagem oral, porque depende se essa criança tem uma dificuldade motora oral prática, mais relacionado para a fala, né? Então, esses detalhes que acabam confundindo muito profissionais e pais, né? Nunca se sabe se, será que eu falo para ele agora que ele, né, ele tá sempre usando gestos, será que eu digo não, fala a palavra para mim? Não, não é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ver se ele tem capacidade de produzir esse som por questões motoras, por questões neurológicas, por questões anatômicas, como que é a estrutura dele. Então, assim, é difícil da gente dar dicas com relação a isso, porque tem que saber como é que a criança é. Se ela consegue articular esses sons. Porque não adianta você dizer para ela, tu não vai apontar para mim, mas ela não consegue fazer o som, então isso vai gerar um comportamento inadequado, né? É por isso que as pesquisas com relação à linguagem são tão difíceis, por causa dessa maneira, em geral, de os profissionais fazerem os atendimentos, porque ninguém sabe se essa criança está conseguindo fazer a fala, mas ela prefere fazer gestos porque é mais fácil, ou se ela realmente não consegue fazer a fala. Então, por isso, eu vejo como o gesto algo super importante para trabalhar o desenvolvimento oral. Eu gosto de fazer associado, por questões que eu vejo nas pesquisas, que esse é o mais indicado. Se a criança tem dificuldade de estruturação silábica, de organização motora para a fala, eu vou permitir que ela faça os gestos? Claro que sim. Agora, se eu já conheço essa criança, eu sei que ela está substituindo porque ela acaba tendo esse reforço na escola, ou porque ela acaba tendo esse reforço na família, aí eu vou dar uma insistida maior. Eu vou dizer, gente, evitem, porque ele sabe falar essa palavra. E aí ele não está fazendo uso da palavra, porque ele está usando só o gesto. Então, assim, eu tenho esse perfil diante das pesquisas que eu leio, tá? Eu nunca vou tirar um gesto de uma criança, nunca, porque a comunicação, ela precisa ser funcional. Fala, aplicativo, gestos, o que for. Mas se eu sei que ela consegue falar e ela não tá falando em todos os ambientes aquela palavra, muitas vezes é porque a gente, sem querer, vai entendendo os gestos dela, né? Então, para mim, isso é super importante da gente pensar. O próximo slide. Oi. Uma mãe perguntou se toda criança com síndrome de Down fala e qual o marco na síndrome de Down. Pois é esse o nosso grande problema. O problema é justamente isso, a gente não tem marcos do desenvolvimento na síndrome de Down estruturados, com pesquisa específica mostrando isso e aquilo, né? Como
com as crianças típicas que até 2 anos tem que ter 200 palavras, que não sei o quê, né? Tem toda uma ordem ali, e que nas crianças com síndrome de Down não tem isso. Então, eu prefiro sempre dizer que a gente tem que estimular as crianças no sentido expressivo, na fala, porque é o que ela mais tem dificuldade. Então, a gente não tem muita certeza de quando que a criança com síndrome de Down começa a falar, qual é, né? Eu sei que em Portugal eles estão fazendo uma pesquisa a longo prazo de bebês até 6 anos, com crianças com síndrome de Down, só sobre o desenvolvimento da linguagem. Então, talvez, daqui a uns anos, a gente vai ter esse marco do desenvolvimento que vai estruturar melhor os atendimentos em geral de todos os pacientes com síndrome de Down. A fala quando eu falo linguagem, eu digo linguagem expressiva, que é a fala, né? E quando a gente diz desenvolvimento ou marcos do desenvolvimento da linguagem, ele envolve fala, que é a linguagem expressiva, comunicação, que é todos os tipos de comunicação gestual, linguagem de sinais, né? Vários tipos de comunicação que existem. E compreensão, que é a linguagem receptiva. Então, quando a gente diz linguagem, abrange vários âmbitos, assim. Mas a gente não tem ainda todos esses dados, eu gosto de estimular sempre fala desde cedo, associado a uma comunicação funcional e a musculatura sempre trabalhando em função de uma produção de palavras, né? Produção verbal. Então, eu me preocupo mais com o funcionamento da musculatura do que com a hipotonia dessa criança, mesmo sabendo que uma coisa influencia a outra, claro. Mas eu digo que esse músculo não vai ser um músculo forte, ele tem que ser um músculo que desempenhe a sua função, né? Independente da hipotonia. Então, eu acabo fazendo uma coisa mais relacionada à função do que realmente pensando só no tônus dessa musculatura. Vamos ver, diz também que até os 2 anos, as crianças com síndrome de Down, elas acabam tendo um desenvolvimento aproximado de acordo com a idade cronológica que ela tem. Então, até os 2 anos, a gente sabe que crianças com e sem deficiência, elas têm uma linguagem diferente, elas vão ter um desenvolvimento que muito de gestos, muito de palavras pequenininhas, né? Muitas coisas assim a gente sabe que vai acontecer até os 2 anos. E depois disso, que a gente vê a grande diferença e a grande dificuldade na linguagem expressiva nas crianças com síndrome de Down. Então, crianças com desenvolvimento típico, depois dos 2 anos, a gente acaba vendo mais vocabulário. E crianças com síndrome de Down, a partir dos 2 anos, a gente já tem mais dificuldade de ver um vocabulário tão grande, né? Então, essa é a diferença. Ali, a partir dos 2 anos, que a gente vai ter um pouco mais de noção. Olha, tá um atraso maior mesmo. Né? Vou só silenciar o microfone aqui. Tá. Tem um nenê na sala. Então. Ai, peraí. A fala, porque elas vão trazer, quando a gente faz o gesto, a gente traz a gente concretiza, né, a fala, porque a fala é super abstrata. Quando eu digo, oi, tudo bem? Como é que eu vou fazer uma imagem mental disso, né? Então, a fala, ela é abstrata, ela já é
um conceito abstrato. Então, quando eu utilizo gestos, eu auxilio essa criança que aprende de forma mais concreta a entender o significado dessa palavra que eu falei. Então, o gesto é realmente muito importante, né? Para o desenvolvimento da fala da criança. E quanto mais a gente auxiliar a articulação da fala dessa criança, mais fácil vai ser para ela fazer a transição entre gestos e fala. Pode passar para o próximo. Então, a compreensão, a linguagem receptiva, né? Normalmente, as crianças com síndrome de Down têm uma compreensão muito melhor e desenvolvimento muito mais rápido do que a da linguagem expressiva, que seria a fala. Então, algumas sugestões que a gente pode pensar se a gente fala frases muito compridas, por mais que a criança tenha uma boa compreensão, é difícil para ela guardar uma informação muito grande. Então, se eu digo para ela, busca para mim a bolsa, e dentro da bolsa tem um casaco e um tênis. Então, é muito grande. A Valentina, inclusive, ia na escola e a professora pedia para pegar dentro da mochila a agenda. E quando ela ia buscar a agenda, ela dizia assim, ó, Valentina, vai lá na tua mochila e pega a agenda. Aí ela ia lá na mochila e ficava olhando para a mochila. E a professora achava que ela não tinha entendido, mas na verdade ela não conseguiu guardar tudo que foi pedido para ela fazer. Então, Valentina, vai na mochila. Chegou na mochila, pega a agenda. Aí ela pega. Com o tempo, eu fui trabalhando essas funções de memória auditiva também, e agora tu fala frases muito grandes e ela vai conseguir fazer tudo o que tu pediu. Mas isso é um desenvolvimento, né? Não é algo que o cérebro dela faz sozinho, precisa do estímulo. A mesma coisa, adequar a nossa velocidade de fala, né? E o tamanho das sentenças e número de ordens que eu acabei de explicar. E, por exemplo, quando eu vejo que a criança tem uma dificuldade de compreender alguma ordem, eu troco a pergunta. Então, qual é o teu nome? Não conseguiu responder? Como tu se chama? Eu busco trazer essa criança para me responder. E não que seja respondido pelos pais, por exemplo, né? A ideia é que a criança possa fazer essa resposta, ela interaja com a gente nessas nossas adaptações. Então, por mais que a compreensão e a linguagem, que seria a linguagem receptiva da criança, seja melhor da criança com síndrome de Down, né? Mesmo assim, ela ainda tem dificuldades de compreensão, que isso é importante da gente lembrar. Mas isso não quer dizer que ela vai sempre ter. Isso quer dizer que ela precisa de auxílio e que eu vou fazer com que isso melhore. Esse é um dos objetivos do meu trabalho, do trabalho das fonos, do trabalho da psicopedagoga, da TO, da físio. Todo mundo está sempre trabalhando com as funções cognitivas. A gente precisa saber bem direitinho como fazer, né? Outra coisa, agora pode passar para o próximo, essa diferença entre produção oral, que seria a fala, e a compreensão das crianças pode ser explicada por duas hipóteses. Então, por que a fala não acompanha tão bem a compreensão? Porque provavelmente esse planejamento motor, que é o mais difícil para eles, de fazer uma sílaba diferente da outra. Então, no caso, na criança com síndrome de Down, é mais difícil ele falar uma palavra tipo pato ou carro, porque são duas sílabas diferentes, do que ele dizer papá, mamá, tatá, né? E isso também é uma das
dos indicativos de apraxia, né? Quando a criança tem dificuldade de fazer trocas de sílabas. Então, por isso que começa a ficar mais difícil o diagnóstico de apraxia na síndrome de Down, porque o controle motor é um dos quesitos que tem que estar alterado para ser uma criança com apraxia, né? Então, acaba que muitas coisas a gente não consegue diferenciar se é algo que é o suficiente para ser uma apraxia ou não, né? O déficit de memória de curto prazo, que dificulta a retenção de informações imediatas para a imitação da fala, é outra coisa muito importante. Porque quando a gente vê que as crianças sem síndrome de Down, elas aprendem a falar como? Ouvindo. Elas ouvem e repetem. Elas, quando tu vê, elas estão falando milhões de palavras, elas sabem palavras que tu nem conhece muitas vezes, só porque elas escutaram alguém falar. Então, é super importante a gente pensar nisso, né? Pensar como que a criança com síndrome de Down está escutando e não está falando. Porque o planejamento motor é mais difícil e essa é a memória de curto prazo também é difícil, porque daí ela não consegue segurar na memória uma palavra por tempo suficiente para tentar repetir. Eu vejo que as crianças, quando estão começando a falar com síndrome de Down, as que vêm aqui comigo, que eu noto bastante, olha, eu vou falar o nome da criança, que é Lucas. Daí eu começo Lu e ele termina K, né? Então, eu tô dando uma memória facilitando a memória, né? A utilização dessa memória de curto prazo, eu vou cada vez tentando expandir ela um pouquinho mais. Então, eu dou o começo dessa palavra e ele termina. Aí depois eu vou tentar dar só o fonema, só o som inicial. E aí ele termina. Aí depois eu tento fazer com que ele fale toda a palavra. Mas tudo de forma super lúdica. São coisas muito difíceis da criança fazer por vontade própria. Então, a gente acaba tendo que sempre fazer de forma muito lúdica, onde ela nem note o que eu tô querendo que ela faça. Então, essa questão de reconhecer pedaços da palavra, é uma consciência silábica, e que é difícil para a criança fazer por causa dessa questão da memória de curto prazo, que nem sempre ele consegue reter todas as sílabas da palavra, então ele vai falar a última, né? Vamos ver só a gente tem próxima. várias perguntas no chat, Cíntia. Tá, então vamos fazer assim. Tenta me fazer as perguntas que eu vou ver se tem alguma coisa que eu vou falar aqui, daí eu já falo para a gente seguir o caminho aqui, mas ao mesmo tempo não deixar de responder as perguntas. Pode falar. A Kelly está perguntando: o fato da criança que está iniciando as primeiras sílabas passar uma cirurgia cardíaca e ter ficado entubada há muito tempo, ter tido parada cardíaca, pode ter alterado algo neurológico e acabar atrapalhando o desenvolvimento da fala? Sim, na verdade, ter ficado entubado pode atrapalhar algumas questões na laringe, né, no pescoço, mas por ter ficado um tempo sem oxigênio, isso acaba causando, sim, lesões cerebrais, mas que a gente não sabe quais áreas, né, que foram afetadas, mas que o cérebro inteiro é responsável pela fala. Digamos assim, a parte motora, não. A parte motora não é o cérebro inteiro, é uma parte específica. Porém, o raciocínio que a gente precisa para falar exige muitas áreas cerebrais. Então, com isso, a lesão cerebral que ele possa ter vai influenciar na aquisição de linguagem, com certeza. Mas qual a idade dele? 6 anos. É uma menina de 6 anos. Foi agora? Ela não falou. Foi agora. Depois a gente, no final, a gente pode abrir para ela comentar, né? Tá, porque se a criança já tinha
falado, ela já tinha conseguido fazer as funções cerebrais, as funções cognitivas, desempenharem as funções articulatórias da fala. E, no caso, se ela teve a lesão antes da fala... Com 2 anos, aí, ela falou aqui. Foi com 2 anos que ela teve essa questão de ter uma parada cardíaca. E aí, ela, depois disso, teve dificuldades motoras, de físio, foi caminhar com quantos anos? Esse detalhe ela não entrou em questão, então a gente pode perguntar ao final. Porque qualquer falta de oxigênio cerebral influencia sim, né? Porque daí áreas importantes acabam sendo lesionadas. Mas a questão de desenvolvimento da fala em específico, se for parte motora, daí tem que ver se pegou a parte motora da fala no cérebro, né? Ou se é o raciocínio que é difícil para ela fazer, porque se é o raciocínio, pegou o cérebro todo, já é mais difícil. Então, varia muito, né, o que aconteceu, e se ela já falava antes de ter essa lesão, que se ela falava antes, normalmente fica mais fácil para o desenvolvimento da fala, né? O problema é quando ela já não tinha desenvolvimento ainda de linguagem, e aí ela teve uma lesão cerebral pré-verbal, digamos assim. Aí é mais difícil, né, do desenvolvimento da fala acontecer. Mas não quer dizer que é impossível, né? Isso não quer dizer nada disso. Isso só quer dizer que precisa entender a maneira que ela aprende, quais são os funcionamentos familiares que podem estar contribuindo ou não para o desenvolvimento dela em relação a dificuldades de fala, né? É que a fala ela é muito multifatorial, precisa ver todo um contexto social, escolar, de saúde, neurológico, como a gente falou bastante assim até agora, né? Que eu não parei de falar até. Desculpa, gente, mas é que é tanta coisa para falar que tinha que ser um dia inteiro conversando sobre isso e realmente podendo ser mais aprofundado nisso, porque eu sei que eu dei umas pinceladas aqui, tem muitas coisas que ficam mais difíceis de entender, mas um dia inteiro eu acho que eu consigo explicar tudo com mais facilidade. Bora lá fazer. A mesma mãe comentou que atualmente a filha dela está com 6 anos e está falando pelos cotovelos, mas não se entende nada. Mas ela falou que não se entende nada. Nota que ela fala várias sílabas desencontradas. Aí a dúvida dela é se é apraxia de fala. Ai, olha, pode ser várias coisas, assim. Quando a gente vê que a criança está falando numa língua que ela cria, pode ser que, sem querer, nós adultos reforçamos isso, né? Então, quando ela dizia tá, 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 tu já sabia que era xícara de café. Aí tu ia lá e pegava. Ou ela te contava alguma coisa do jeitinho dela e tu entendia. Ou ela conta pra mim e depois de tanto eu atender ela, eu já entendi que é assim. Então, sem querer, eu reforcei pro cérebro que essa palavra tá, 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 significa café. Xícara de café. Então, ela desenvolve uma linguagem própria que pode ser sim uma apraxia, mas também pode ser um desenvolvimento que acabou reforçando essa criação de palavras, porque era mais fácil de produção oral para ela. Talvez essas produções que ela conseguia fazer, ela foi inventando palavras para ela poder se comunicar. Era melhor que vocês conseguissem ajudar ela com gestos, né, para que ela utilizasse os gestos como uma forma mais funcional, e aí quando ela utiliza o gesto, associar a palavra da forma correta. Então, se ela quer dizer boneca e ela diz outra palavra, então mostra a boneca para ela, fala a palavra corretamente, devagarinho, para que ela olhe para tua boca, e tenta repetir com ela, boneca.
ficar separadinho. Não é o ideal para apraxia é juntar. Mas, como a criança tem uma dificuldade de memória verbal, né, auditiva, a gente, com ela, pode testar um pouquinho de fazer sílaba por sílaba, para ver se ela consegue repetir. Mas tem muita avaliação que tem que fazer para ter certeza se é uma apraxia. Eu não sei se, de repente, na tua cidade tem alguém que possa fazer essa avaliação, ou depois tu me manda mais detalhes do caso, que eu posso tentar te pedir algumas coisas para que tu peça que ela faça, para eu poder te dar um parecer um pouco melhor, né? Porque assim eu sei pouco do caso, fica mais difícil de eu acertar a resposta. A gente percebe uma angústia, né, da família quando existe uma suspeita de apraxia, né? Já tem um diagnóstico de síndrome de Down e depois vem mais outro diagnóstico de apraxia e mais algumas coisas correlacionadas. E o mesmo caso da Cíntia, por exemplo, que a filha dela já é uma outra família, né? Ela tem 6 anos também, a Isabela. Ela já tem diagnóstico de apraxia. A mãe dela tem estimulado ela muito, principalmente nesse período de isolamento. E a mãe está falando que ela está falando fonemas labiais, encontros vocálicos, vogais. E tá com diagnóstico de apraxia, né? Assim, a gente percebe uma angústia da família em relação a isso. Sim, ela faz muita quebra na fala. Então, essa questão de, em vez de falar chapéu, por exemplo, ela fala chapéu, dá uma pausa. Essa questão, eu preferia que as mães me mandassem mais detalhes, me mandassem vídeos, se desse até muito obrigada. Para mandar, para eu ajudar nisso, porque realmente a apraxia ela é muito difícil de fazer esse diagnóstico diferencial quando ela vem em crianças com síndrome de Down, com outras deficiências que tenham um déficit de controle motor. É difícil e eu sei que não é fácil, mas eu acho importante a gente dar uma observada no geral. O que eu vejo, assim, né, que nas crianças com síndrome de Down, elas inventam palavras muito fácil. E isso é uma das características da apraxia. Mas daí todas as crianças com síndrome de Down têm? Não, né? São detalhes, são mínimos detalhes que vão nos trazer, essa criança precisa de uma ajuda maior. No caso, eu tenho algumas crianças que eu tenho 2, tá? Com síndrome de Down, que eu dei o diagnóstico de apraxia. Por quê? Porque ela tenta fazer o som que eu tô pedindo, e o articulatório maior. Então, ela tenta fazer a boca que tu tá pedindo e ela não consegue. Não é por teimosia, não é por dificuldade de atenção. Ela tá tentando, mas ela não tá conseguindo. Eu vejo que isso é bem importante. Pode ser um diferente até para ver. Ela tenta e tu vê ela se esforçar. Não é aquela criança que faz o som só para te agradar, que tu pede e ela não faz, ou ela faz de qualquer jeito. Ela precisa, a gente precisa testar um pouco mais essa habilidade de imitar e ver se ela está tentando e não está conseguindo. Que esse tentar com mais ênfase nos dá muita ideia de o que esse motor oral está tendo de dificuldade de realmente chegar na alternância de sílabas. Então, a gente vê bem clássico na boquinha, a boca tu pedindo para fazer um E e ela faz um bocão bem aberto. Aí tu tenta ajudar e ela não consegue, ela tenta, daí tu mostra ela não, tu vê ela tentar. Essa tentativa que não acontece, que não dá certo, que é o mais difícil para a criança, que é quando ela faz essa questão toda que eu tinha dito ali, que é o tateio articulatório, é justamente isso, é essa questão
de estar fazendo toda essa tentativa oral e tu vê a boca descoordenando algo, mesmo que a criança esteja querendo fazer outra coisa. Então, às vezes, ela quer tentar falar o pá e sai um vá. Daí tu mostra de novo e ela não consegue. Então, isso é uma coisa bem importante de vocês observarem. Ela tem que tentar e não conseguir. E a boca fazer movimentos meio involuntários, assim. Isso é uma grande dica para a gente observar na criança com síndrome de Down, que tenha uma possível apraxia também. Cíntia, é importante a gente ter consciência que esse momento aqui é muito para nos inspirar e abrir os olhos e os ouvidos, né? Assim, para os nossos filhos. E tudo que a gente ouve, a gente vai, quando estiverem junto deles, né? A gente tem uma percepção muito melhor dos entendimentos do que de fato acontece, né? E facilita até para conversar com os profissionais, com a fono. E muito positivo. Com certeza. Com certeza, isso é super importante. E eu acho que é legal da gente falar essa questão da aprendizagem, porque o que é uma pessoa aprender algo? Ela tem que estar atenta. Se ela não está atenta, a informação já vem um pouco diferente, né, para esse cérebro. Porque se a criança não ouviu, não viu o que a gente está querendo que ela faça ou que ela brinque com a gente, se ela não está focada, ela não vai memorizar. Então, não vai ter aprendizado. E uma das coisas que a gente vê, né, alteradas nas nossas crianças é um nível baixo de atenção. Então, tudo isso também interfere, né? As crianças precisam de uma ajuda na atenção também. Então, a memorização motora oral, memorização do que a gente fala, a compreensão no geral, exige atenção. Então, eu sempre faço exercícios de atenção com a criança. Eu vou sempre fazer brincadeiras de atenção antes da minha brincadeira motora oral, porque eu quero que ela esteja se preparando para focar a atenção. Então, é bem interessante de ver a diferença de quando eu faço atividades de atenção antes e quando eu não faço. É muita mudança. Então, isso é outra coisa que os pais, os profissionais podem fazer com certeza. Muito estímulo de atenção primeiro. Procurar coisas dentro de uma caixa, só o que é rosa. Vamos procurar só o que é rosa. É um estímulo de atenção. Acabou essa atividade, vamos começar a brincar com as palavras. Eu gosto de fazer muito lúdico, eu nunca vou fazer ela sentar na minha frente e fazer, vamos fazer pá. Fazer pato? Nunca na minha vida eu vou fazer isso, porque isso não funciona. Eu preciso de memória afetiva, eu preciso de questões que a criança se interesse. Eu raramente deixo a criança, quando ela chega, eu raramente tenho estruturado a brincadeira. Eu deixo ela escolher e a partir da brincadeira que ela escolheu, eu invento um jeito de fazer o meu objetivo dentro dessa brincadeira. É super, super delicado isso, porque se eu quero obrigar ela a fazer alguma coisa, é mais difícil de ela falar, né? Ela não vai querer falar, conversar. Ela vai fazer o quê? Ela vai ficar resistente. Ela não vai ter atenção. Então, eu sempre ela precisa utilizo de motivos, né? A criança tem que ter motivos. Se a gente toda hora adivinha o que ela quer dizer, para que aprender a falar? Para que desenvolver a fala? Isso. E a gente sabe que é mais difícil para eles, e por isso que eu tenho que dar ajuda motora para que eles possam falar. Eu uso o prompt porque eu ajudo motoramente essa boca a fazer o movimento. Porque eu sei que não é fácil, eu sei que eles têm dificuldade nisso, mas eu nunca vou bloquear a comunicação dele. Se eu vejo que é uma questão mais de costume, que ele sabe falar e não consegue, é uma coisa. Agora, ele sabe falar e não usa, aí eu já dou uma brigadinha com as famílias. Eu digo, olha, tem que fazer ele falar que essa palavra ele sabe. Porque quanto menos a gente pedir, menos ele vai fazer.
né? Até que um momento vira automático, que ele vai produzir essa palavra sozinho. Mas inicialmente exige muito nós, né? A família, nós e a escola. A escola está sempre pedindo para vir junto comigo e eu junto com eles, porque justamente é o que a gente precisa. É essa união de tudo para que a criança tenha repetição suficiente para aprender, né? Cíntia, eu queria te perguntar sobre os métodos. Você comentou do prompt. Você utiliza algum outro método? Quais métodos? Como você escolhe o método com os pacientes? Eu vou sempre utilizar métodos multissensoriais. Então, eu vou utilizar métodos visuais, auditivos, táteis, proprioceptivos, porque a atenção da criança vai vir muito do método que eu utilizo. Então, eu vou sempre eu gosto de usar o multigestos, né, que provavelmente muita gente já conhece. Por quê? Porque ele é multissensorial. Então, eu vou sempre utilizar o método multissensorial, que eu não vou errar. Eu vou dar todos os estímulos possíveis para essa criança aprender o movimento. Então, a única coisa que o multigestos não faz é a gente pegar na boquinha da criança, que é o prompt, que nos ensina isso. Uhum. Então, às vezes, eu tenho uma menina que ela tem apraxia e que ela faz o multigestos, eu faço prompt e faço multigestos com ela. Agora que ela conseguiu juntar a mão do multigestos com a boca. Às vezes ela ia fazer a boca do E e ela botava a mãozinha da boca do O e fazia a boca do E. Então ela não conseguia fazer uma junção do gesto do multigestos com a boca, de tanta dificuldade prática que ela tem. Então eu uso prompt. Aí, quando eu vejo que ela conseguiu fazer o movimento, eu insiro o gesto do multigestos, para que ela possa fazer o controle motor disso. Então, eu tô sempre fazendo o que a criança precisa, que eu senti ali que faltou. Ai, essa aprendizagem multissensorial não foi o suficiente. Qual sensorial que tá faltando? Ah, tá faltando o tátil. Vou eu lá com o prompt. Ah, não funcionou. Tá faltando o quê? Ah, eu não fiz o auditivo junto. Então, eu tô sempre buscando o multissensorial, porque são várias vias que eu consigo ativar esse cérebro, né? Quanto mais eu ativar vias sensoriais, mais fácil para o cérebro gravar. E a memória toda vem de informações sensoriais. Às vezes tu sente um cheiro que te lembra alguém, às vezes tu ouve uma música que te lembra alguém. Então, tudo que é sensorialmente estimulável te traz memórias e se consolidam em aprendizados. Então, por isso que eu uso tudo que dá possível para que essa criança tenha uma memorização daquilo que eu estou trabalhando com ela. A gente sabe que a parte de fono é uma das mais complexas, né, Cíntia, no desenvolvimento de uma criança com síndrome de Down, e é uma das que mais impacta no desenvolvimento, na inclusão, de forma global no ser humano, né? E por isso é tão importante, por isso a gente tem que abrir essas portas mesmo. E é missão para nós, né? Podem contar comigo, porque a gente tem que auxiliar. A comunicação, ela faz parte de tudo na vida, né? A nossa socialização, a nossa aprendizagem. Se a criança não fala, as pessoas acham que ela não sabe. Então, né, a maneira como a escola vai avaliar essa criança que não fala, tem que ser visto o que ela sabe sem a fala. E aí, como é que eles fazem? É difícil? E normalmente eles dizem o quê? Ah, ele não sabe. Oi? Como que ele não sabe? Ele não falou, mas ele sabe. Então, essas questões me incomodam muito e eu estou sempre buscando um jeito de
levantar essa bandeira de comunicação, de avaliação de uma pessoa, o conhecimento que ela tem não é só pela fala. E então bom, a gente realmente pode ficar um mês aqui. Eu vou ficar aqui, eu vou morar aqui no consultório, porque esse é um assunto que dá bastante pano para manga. Então, a gente vai ter oportunidades de fazer isso e com certeza eu fico realmente à disposição. E vamos fazer uns 2, 3 dias de curso disso, porque dá para fazer e falar sobre isso, assim, ó. Falar com os médicos é algo também que eu quero falar muito. A gente precisa mudar o momento do diagnóstico, como acontece, né, o diagnóstico. Que bom, assim, que a gente vê muito movimento a nível Brasil, né, Cíntia? As associações, instituições, ONGs, a 21 Conecta também faz esse tipo de trabalho. A gente precisa conscientizar a área médica de que é possível sim, que a partir do momento que nasce uma criança com síndrome de Down, que a gente tem que parabenizar e comemorar, e não achar que é que é uma morte que acabou de acontecer, jamais. E exato. Quando a gente mostra um médico que estudou a medicina, que a criança não tinha oportunidades, né, que só vivia no confinamento, o que a gente está fazendo hoje, né, que as pessoas com síndrome de Down viviam confinadas, e quando o médico vê uma criança desenvolvida, assim, quebram todas as barreiras. E a partir daí ele começa a acreditar no potencial. E na hora de dar notícia faz a diferença. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. É verdade. A gente vai conseguir muita coisa, assim, a gente já está conseguindo, né? E vou comentar algo para as famílias, que a Simone Presotti, ela estava aqui com a gente, a musicoterapeuta aqui em Belo Horizonte, muito conhecida, faz um trabalho lindo em BH. Ela fala muito sobre a inclusão que a gente quer é a inclusão que a gente vive. E a gente precisa apresentar os nossos filhos ao mundo. A gente precisa levá-los para conviver com outras pessoas, não levar só no grupo de pessoas com síndrome de Down. A gente precisa entrar na diversidade mesmo e valorizar essa diversidade. E não adianta a gente levantar a bandeira de inclusão se a gente não leva os nossos filhos para participar, interagir com outras pessoas. Então, assim, isso tem que partir da gente também. Com certeza. Isso é uma junção, né? A gente precisa ter uma junção. Por isso que eu falei numa outra live outro dia, eu falei assim, eu acredito na inclusão, mas eu não falo só isso. Eu pratico diariamente. Eu acredito nas pessoas com deficiência, porque eu não vejo elas como uma deficiência. Eu vejo elas como pessoas. E que a deficiência é uma característica. Então, assim, eu tenho isso dentro de mim muito forte. Então, assim, eu não falo só. Eu pratico, literalmente pratico isso. Porque eu preciso. E as famílias precisam também, né, terem isso, não terem medo, não terem vergonha. Somos todos diferentes mesmo, ninguém tem que ser igual. E cada um tem que respeitar o lado do outro. E é isso aí. E somos todos deficientes, né, Cíntia? Ninguém é bom em tudo, ninguém sabe fazer tudo. A gente está aqui para aprender e crescer sempre, né? Exatamente. Então, assim, olha, eu amo falar disso e eu falaria com certeza até alguém me parar. Mas, assim, eu fico muito feliz de ter todas essas pessoas. Eu estava dando uma lidinha nos comentários. Muitos comentários maravilhosos. É muito legal, e eu vi que algumas pessoas falaram sobre o curso. A gente pode fazer sim. Eu já cheguei a pensar num negócio assim, ó, que vocês façam um congresso de síndrome de Down gigantesco, e daí a gente já comece a falar de inclusão a 1000 no trabalho, mostrar que as crianças com síndrome de Down vão ter um futuro adequado, a gente vai mudar o funcionamento, né, do pensamento das pessoas, porque vai ter empregabilidade, vai ter, sabe, eu tô assim numa positividade, porque eu acho que a gente tem como mudar a realidade das nossas crianças quando a gente muda, né, um pouquinho por vez
na nossa família, e assim a gente vai conseguindo conscientizar mais e mais pessoas sobre o valor de todas as pessoas. Todo mundo tem um valor e uma habilidade. Então a gente tem que valorizar isso, né? Muito obrigada por todos vocês estarem aí com a gente até essa hora. Obrigada pela atenção. Obrigada por tudo mesmo, assim, pela receptividade de vocês. E vamos todos conseguir, aos pouquinhos, plantando a sementinha, que todos acreditem no potencial, né, das pessoas com síndrome de Down e de qualquer pessoa que tenha deficiências de várias, né, deficiências diferentes. Vamos conseguir mudar aos pouquinhos, né? Mas a gente vai, nunca desiste. A gente muda, né? Aos pouquinhos a gente muda. Cíntia, muito obrigada por esse momento. Foi um começo, né, de relacionamento aqui que a gente está construindo, e eu gostaria de convidar todos os presentes para se cadastrarem na plataforma da 21 Conecta, conhecer o projeto que a gente pretende atingir o Brasil, impactar o Brasil positivamente. Eu comentei sobre os projetos sociais vinculados a 21 Conecta, que eu me preocupo muito com as famílias que não têm condição de arcar com as terapias, que a gente sabe que não é fácil, e a gente quer ajudar de alguma forma, sim, e pensando como criar essas conexões. Que bom. E conexões de amor, né? A gente está aqui para construir essas conexões de amor. E um beijo grande, então, para todo mundo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Finalizamos aqui esse encontro maravilhoso. Que bom, que bom, que bom que vocês gostaram. Boa noite. Um beijo. Boa noite, com Deus. Beijo.